Olá, amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto. Hoje nós estamos aqui com a Procuradora da República, doutora Luísa Assarita Sangoi, e nós vamos conversar aqui com ela sobre um projeto muito interessante que é o Protege, Amazônia Protege. Realmente é um prazer recebê-la aqui na TV Impacto. O prazer é todo meu. E esse projeto, queria que a senhora falasse para a gente como é que ele funciona e a importância dele para, digamos assim, o monitoramento para a preservação da nossa Amazônia. Certo. Bom, o Amazônia Protege, ele é uma iniciativa da 4ª Câmara do Ministério Público Federal, por meio do Daniel Azeredo, que teve a ideia de utilizar as imagens de satélite para conseguir verificar a existência de desmatamento em determinadas áreas. Então a ideia é utilizar a tecnologia a nosso favor. A gente sabe que o IBAMA, apesar de esforços, acaba tendo uma deficiência muitas vezes de estrutura e tem locais na Amazônia que são muito distantes e remotos, então é muito difícil de acessar esses locais. O que torna difícil a lavratura de autos de infração, de servidores chegarem até o local. Só que com a tecnologia, a gente consegue verificar por imagens de satélite os locais, o desmatamento acontecendo ao longo do tempo. Então se torna desnecessário o IBAMA ir até o local, até porque muitas vezes ele chega no local, não encontra ninguém, a questão está desmatada, está sem vegetação, é difícil de você enxergar como a coisa se desenvolveu ao longo do tempo. E essas imagens de satélite, elas propiciam exatamente isso, que você verifique, antes tinha essa quantidade de mata, agora tem menos, e você vê o desmatamento acontecendo com elas. E como existe o CAR, né, as pessoas cadastram, se inscrevem no CAR, a gente consegue saber a quem pertence aquela área, quem se declarou proprietário daquela área pelo CAR. E a partir desses dados a gente consegue ajuizar a ação para pedir a reparação do dano. Essa ação é importante porque, tornando litigiosa a área, a pessoa encontra mais dificuldade de obter financiamento e continuar degradando o local. E a gente consegue obter uma transparência maior. Então, na ação, caso não seja o CAR, tem algum problema com o CAR, a pessoa vai dizer, vai indicar quem é o verdadeiro proprietário da área, e assim se descobre quem é o proprietário e se abre a possibilidade de firmar um TAC, eventualmente, no meio da ação, um acordo, para que aquela área seja regular, para que a gente consiga ter uma responsabilização e um tratamento sério da questão ambiental naquela área. Que um dos maiores problemas da Amazônia é essa falta de transparência com relação a de quem é aquela área. Você não tem um registro de imóveis que realmente represente o proprietário da área, muitas vezes está no nome de uma outra pessoa, e chega na região, a pessoa não está lá algum empregado, e você tem uma dificuldade de encontrar o proprietário. Então a gente objetiva com isso delimitar exatamente quem é o dono da área, firmar um TAC com essa pessoa, para que se consiga descobrir uma forma de gerir aquela região de uma forma ambientalmente sustentável e garantir um desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia. Tá certo. Doutor, é o seguinte, muitas vezes a pessoa desmata uma determinada área, que já cometeu crime ambiental, e coloca à venda aquela área. De repente alguém vai lá e adquire aquela área. A responsabilidade é de quem para responder? É do que vendeu ou do que comprou? Essa é a questão mais séria. E é por isso que a Amazônia Protege é interessante até mesmo para pessoas que estão interessadas em adquirir o imóvel. Porque nós criamos um site, o Ministério Público Federal criou um site, a Amazônia Protege, em que será possível visualizar de quais áreas estão com problema na justiça, para que o adquirente saiba disso antes de comprar. E por que isso é importante? Porque a responsabilidade ambiental, ela é objetiva, né? Ou seja, ela não depende de culpa, não precisa ter sido a pessoa que desmatou, e ela acompanha o imóvel. Então, assim, se a pessoa adquire o imóvel, ela também vai responder pelo dano ambiental, civilmente. Ela responde, os juízes tenderiam a condenar essa pessoa. E aí é interessante porque o site do Amazônia Protege vai mostrar essa área aqui está com problema, ela foi desmatada. Porque a pessoa que vai adquirir muitas vezes não tem como saber que foi desmatada aquela região. Sim. Então é uma forma de proteger também o cidadão que está interessado em adquirir imóveis na Amazônia. Certo. Agora, recentemente, o Amazon apresentou novamente um crescimento no desmatamento aqui, principalmente no estado do Pará, aqui na região oeste do Pará.
quais são os grandes desafios para o Ministério Público, o IBAMA, os órgãos que têm a responsabilidade de fiscalizar, conseguir realmente frear isso? Sim, nós do Ministério Público Federal, a gente encontra uma dificuldade bem grande com relação a justamente essa questão da prova, né? Então, o esvaziamento do IBAMA, que muitas vezes não tem concurso, encontra seu quadro de servidores esvaziado, dificulta essa fiscalização no local. Então, eu acho que o maior problema realmente as leis no Brasil, elas existem, elas são firmes, as leis ambientais, mas existe uma dificuldade de fiscalização por conta do tamanho da Amazônia, as áreas são muito distantes. Então, o Amazônia Protege, ele já entra justamente nesse contexto dos órgãos públicos de se reinventar, do Ministério Público Federal, do IBAMA, de tentar buscar alternativas que hoje a tecnologia nos proporciona para combater o desmatamento, apesar de muitas vezes a gente não conseguir acessar determinadas localidades. E por meio do PRODES, dessas imagens de satélite, a gente consegue realmente visualizar o desmatamento acontecendo de uma forma muito mais eficiente do que um servidor que chegasse lá na região, porque você visualiza a progressão temporal do desmatamento. Então, é uma coisa que um ser humano não conseguiria fazer, né? Um servidor chega lá, teria que fazer talvez uma análise, realmente seria bem mais difícil. Você vê pelas imagens de satélite acontecendo, pela internet, o CAR também é acessível pela internet, o Cadastro Ambiental Rural. Você vê em nome de quem que está se autodeclarando proprietário da área, né? Quem que apresentou a documentação. E com base nisso a gente consegue obter uma responsabilização ambiental para reparar aquele dano ambiental e também principalmente tornar mais clara a propriedade daquela área, porque eventualmente se não for a pessoa do CAR, isso vai acabar aparecendo no processo e o real proprietário da área vai aparecer e isso gera uma responsabilização, que eu acho que é a maior dificuldade no Brasil, a gente conseguir uma transparência com relação a quem é o responsável por aquela área, coisa que às vezes em outros países a gente vê com clareza pelo registro imobiliário. No Brasil, por conta de um déficit muitas vezes nos nossos registros imobiliários que não são atualizados, a gente tem uma dificuldade de saber quem é o dono. Então o objetivo é esse, gerar uma transparência com relação à propriedade daquela área e uma responsabilidade clara com relação a aquele é o proprietário desde tal data e ele vai se comprometer a determinados compromissos para garantir o desenvolvimento sustentável na Amazônia e não simplesmente desmatar tudo e deixar, né, acabar com o nosso terreno e muitas vezes até economicamente inviabilizar a região, né? Porque muitas vezes se vê isso, desmata e depois aproveita todo aquele potencial e esgota o terreno que nem não dá para mais nada, né? Certo. A gente observa também, doutora, que nessas operações que são deflagradas aí, em conjunto, né? IBAMA, Ministério Público, Polícia Federal, tem acontecido prisões de empresários, né? Que trabalham por ramo, que agem de forma clandestina, é claro. E, lamentavelmente também, como em outras instituições, em outros órgãos, há o envolvimento muitas vezes de servidores, né? nessas falcatruas aí, desses deslizes. Como é que a senhora avalia infelizmente, essa participação de servidores? Como é que se pode combater isso? Olha, infelizmente isso acontece, né? Em várias instituições públicas a gente vê no Brasil, e eu acho que em outros lugares do mundo a gente infelizmente acaba acontecendo de alguns servidores se desviarem e irem para o caminho da ilicitude, né? Praticarem crimes. E nesses casos, a única forma de combater esse comportamento de uma forma incisiva são essas operações, a seara criminal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o IBAMA, o próprio IBAMA, que tem bons servidores que tentam combater isso lá de dentro mesmo, e é o caminho, não há outro. Realmente, quando desemboca para esse lado da participação de servidores, é só o direito penal mesmo e prisão, né? Não tem outro jeito mesmo. Verdade. Bem, antes de encerrar, doutora, muitas vezes são aplicadas multas, principalmente de madeireiras, e até mesmo em outros segmentos do ramo do setor madeireiro. E essas multas, embora sejam de volume, de valor muito alto, muitas vezes vai protelando e acaba que nem recolhe muitas vezes a multa, ou quando recolhe demora demais. Isso não incentiva também, não facilita a vida deles? Com certeza. Na verdade, o grande problema, eu acho que em todo o setor público do Brasil, seja no Judiciário, no Ministério Público Federal, IBAMA,
Isso eu acho que é uma realidade. É o recorre. É essa burocracia, essa dificuldade de se obter resultados na justiça e no próprio MPF. A gente não pode, né? Existe também, às vezes, uma demora, e eu acho que a tecnologia tende a suavizar isso. Eu acho que o Amazônia Protege entra dentro dessa tendência. Os sistemas, a informatização, a celeridade dos processos é muito importante. A cobrança das multas em tempo hábil, o fato de a gente conseguir atuar de uma forma mais imediata com o dano e não ter que esperar que vá algum servidor final, uma quantidade tão pequena que existe de servidores do IBAMA, que alguém vá na região lá super distante, pegue um avião, isso é gasto, é difícil. Então, assim, a dimensão do Brasil, né, o fato do Brasil ser tão grande e ter regiões tão distantes já dificulta, muitas vezes, a falta de orçamento, né, para instituições como o IBAMA fazerem fiscalizações, INCRA, isso dificulta. Então, tem vários fatores que dificultam e geram essa morosidade. Na minha opinião, a atuação imediata dos órgãos, uma resposta mais imediata, com cobranças de multas imediatamente, com ações judiciais que tenham um trâmite rápido. Então, a celeridade nos processos todos, sejam administrativos, do IBAMA, com cobranças de multa, que haja uma cobrança rápida, que dê um resultado imediato para as empresas, para as pessoas físicas, ou processos judiciais mais ágeis, respostas mais sérias do Ministério Público. Todos os órgãos públicos, uma resposta séria tende a modificar essa realidade. E eu acredito que o Amazônia Protege, dentro dessa tendência de tecnologia, de informatização, tende a auxiliar essa resposta célere, evitar que haja o gasto desnecessário com deslocamento de servidores, muitas vezes para nada, quando se pode utilizar imagens de satélite, quando se pode utilizar vários dados que estão na própria internet e que possibilitem uma resposta mais ágil pelo Estado. Tá bom, doutora, a gente só tem a agradecer aqui, em nome do jornal Impacto e da TV O Impacto, a sua disposição de receber e dar esses esclarecimentos importantes, e a gente desejar êxito aí para o Protege, né? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar também. Perfeito. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.